Bom, e depois que muita gente pediu e curtiu o vídeo da primeira temporada de Boku no Kokoro, podem ficar felizes que eu vou fazer os vídeos da segunda temporada. É aquilo, se vocês querem que eu faça vídeo, eu faço, se não querem, eu não faço. Muito simples para eu fazer a continuação de alguma obra por aqui. E essa temporada, ela não teve um salto de tempo, é simplesmente a continuação direta da primeira. Então quem viu meu vídeo completo sobre a primeira temporada, tá totalmente preparado para essa. E caso não tenha assistido ainda, assista, porque se gostaram da primeira temporada, essa aqui vai ser muito superior, pode confiar. O Ichikawa, ele vai imitar muito nessa temporada, mas bora começar porque esse anime ele vai ser muito bom. E já começa com o Ichikawa se apresentando e também falando sobre a Yamada. Só que ele tá com o braço quebrado, que foi aquele acidente que ele sofreu no final da primeira temporada, quando ele caiu daquele morro pra tirar uma foto. E a tia, que é amiga da Yamada, já sabia o que houve. Isso porque ela contou pras amigas dela o que aconteceu com o Ichikawa. E por conta disso, meio que o Ichikawa, ele tava atraindo muita atenção feminina, que o Adachi fala pra ele não ficar se achando porque quebrou um braço, como se isso fosse motivo pra se achar, tá ligado? O lance é que elas viram o cachorro Akita que tá com o Ichikawa, e a Hara percebeu que tinha um igual na bolsa da Yamada. E lembre-se disso porque vai ser relativamente importante daqui a pouco. Mas após isso, um professor chegou até o Ichikawa e fala pra ele pedir ajuda se precisar. Só que é uma coisa que o Ichikawa não curte tanto porque ele é orgulhoso, sabe? Mas ele fala isso em pensamentos, ele não fala pro professor em si. Então o professor acabou falando pra ele pedir ajuda de alguém que ele é próximo na turma, como por exemplo, a Yamada. O que me parece que todo mundo já percebeu que eles estão bem próximos. Até o professor corou um pouco falando disso porque eu acho que ele pensa que tem algo rolando entre eles. Só que eu confesso que o Ichikawa acabou dando vacilo nessa parte. Ele fala que a Yamada é só alguém que ele conversa ocasionalmente, e eles não são próximos assim como ele pensa, tá ligado? Mas o Ichikawa ele só falou isso porque a Yamada ela já tem muitos amigos e com o que se preocupar, e ele não quer atrapalhar ela, tá ligado? Então ele não falou isso por mal, e sim porque ele não quer ser um incômodo. O problema é que ele falou isso bem na hora que ela tava passando, ou seja, ela acabou ouvindo. Meu Deus do céu, Berg. E ela olha pra ele com uma cara de desprezo e não falou mais nada. E o Ichikawa ele se tocou que deu uma mancada, porque com certeza eles ficaram mais próximos durante o inverno, e ainda passaram a véspera do Natal juntos. Nessa hora com certeza a consciência pesou, e tipo, teve um momento ali que ele não conseguiu copiar as coisas do quadro, e pra piorar já estavam apagando. Ele poderia pedir ajuda da Yamada, mas ele não queria incomodar, e quase que ele pediu ajuda da Hara, que seria muito ruim, porque com certeza a Yamada ia ficar chateada, tá ligado? Ainda bem que ele voltou atrás com isso. Só que depois disso o Adachi emprestou as anotações dele, isso porque a Yamada sabia que ele tava com vergonha de pedir e falou pro Adachi ir ajudar, até porque a letra dela é meio confusa de entender, e esse também foi motivo dela pedir pro Adachi emprestar, tá ligado? Mas tudo bem, né? Depois disso foi pra saída da escola, que a Yamada tava pegando as coisas no armário dela, e foi quando Ichikawa vem chegando e mais uma vez a Yamada ficou calada, e foi então que Ichikawa pediu desculpas pra ela e explica o que aconteceu, né? Que ele só não queria incomodar, mas se existisse uma pessoa que ele gostaria de contar, com certeza é com ela. E a real é que a Yamada, ela sabia disso, mas ela não só queria que ele admitisse isso, como pedisse desculpas também. Então após isso eles ficaram de bem um com o outro, que foi uma cena bem fofinha. E após isso acontece uma cena engraçada, porque eles vão pra casa juntos, já que a mãe do Ichikawa não ia buscar ele. A Yamada, ela se ofereceu pra levar a mochila dele. É a primeira vez que eu vejo os papéis sendo invertidos, tá ligado? E conforme eles vão caminhando, o Ichikawa acabou falando pra Yamada pra ela não conversar tanto com a Adachi, e ela percebeu que ele ficou com ciúmes. Então após aquilo que o Ichikawa falou, a Yamada começou a ajudar ele pela escola. E pelo que o Ichikawa tava pensando, se passaram 3 semanas desde que ele colocou o gesso no braço. E a Yamada, ela tem ajudado ele com tudo. Só que depois disso corta pra sala de aula que o Adachi chega ali com outro cara, e eles levam revista de uma modelo. E nessa revista eles notam que tinha foto da Yamada também. Então eles começam a discutir que provavelmente a Yamada quer virar uma ídolo. E o maluco do Adachi acabou pensando que a Yamada, ela ia tirar foto com roupa de banho, tá ligado? Este elemento cara de pau. Esse cara não presta, na moral. E o pior é que ele falou isso em voz alta que quase que a Yamada escuta, porque ela tava chegando bem na hora também. E após isso corta pra saída da escola que a Yamada pergunta pro Ichikawa o que ele tava conversando com a Adachi, mas claramente ele não falou o que era por motivos claros. Então Yamada pergunta se era uma conversa só entre garotos, que o Ichikawa prefere deixar assim do que admitir sobre o que era. Só que após isso o Ichikawa queria perguntar pra Yamada sobre o trabalho dela, mas ele prefere fazer isso aos poucos, conforme eles forem ficando mais próximos. Então ele preferiu não perguntar por enquanto, tá ligado? Mas após isso a Yamada chama ele pra passar na conveniência, e foi então que ela viu a revista que ela tava até na capa. E ela ficou tipo muito animada quando viu aquilo, tá ligado? E a Yamada meio que começou a falar do trabalho dela sem perceber, e só depois que ela se tocou que falou demais. E até ia pedir desculpas pro Ichikawa que ele interrompe ela porque ele fala que ficou ótimo. E ele queria elogiar ela, mas não tava conseguindo falar isso direito, tá ligado? Só que a Yamada, ela entende que o Ichikawa queria falar. Então ela comprou aquela revista pra dar de presente pra ele. E no caminho a Yamada pergunta qual foto que ele gostou mais, que o Ichikawa acabou falando nenhuma em particular. Então a Yamada acabou interpretando que ele gostou de todas, tá ligado? E o Ichikawa inclusive acabou comentando que ela fica bem
diferente quando tá na revista, que por conta disso a Yamada percebeu que o Ichikawa já viu ela na revista antes. Isso porque a Yamada, ela não sabe, mas o Ichikawa, ele compra todas as revistas que ela aparece, mas claro que ele não admitiu isso enquanto é que foi a irmã dele que comprou. Só que indo pro dia seguinte eles vão pra aula de culinária, e a Hara pergunta como que foi as férias do Ichikawa, e ele conta que foi só pra terra natal dele, que no caso é em Acta, e foi lá basicamente que ele machucou o braço, e ela faz a mesma pergunta pra Yamada, e foi aí que a Hara acabou descobrindo que a Yamada e o Ichikawa passaram a véspera do Natal juntos. Então ela tá percebendo que as coisas estão avançando, tá ligado? Mas a Hara comenta que ela também foi pro templo com o Kanzaki e disse que aconteceu uma coisa que incomodou ela, porque basicamente o cara tava usando costeletas, e ela acha isso feio pra caramba, tá ligado? Ela só não falou isso na cara dele com vergonha, porque ela não queria julgar a aparência de outra pessoa, mas que ela achou isso paia, com certeza ela achou. Só que depois disso a lembrancinha do Ichikawa acabou caindo no chão, e a Hara pega aquilo do chão e devolve pro Ichikawa, né, que ela até fala que aquilo é muito legal, só que ela fala isso com um tom tirando sarro, porque ela dá a entender que sabe que os dois estão combinando, tá ligado? Só que depois disso é quando chega o Kanzaki e fala pra Hana comer, isso porque vocês já estão ligados, ele gosta da Hara meio gordinha, e como a Hara tava fazendo dieta, ele queria que ela comesse mais, e ela faz isso por ele, mas acaba admitindo, ela acha ele muito feio com costeletas, assim pelo menos, né, um faz uma coisa pelo outro. Só que após isso acabou cortando pra biblioteca, que o Ichikawa acabou mostrando pra Yamada a foto de formatura da irmã dele, e logo em seguida ele mostra a foto de paisagem que ele prometeu tirar pra ela durante a viagem, que foi justamente no momento que ele sofreu um acidente, tanto que aquela foto ela tava até meio embaçada, só que o Ichikawa acabou falando isso sem querer, que só depois que ele acabou se tocando, porque ele sabia que a Yamada ia se sentir culpada com aquilo, porque ele sofreu um acidente tirando uma foto que ela pediu, e foi só aí que o Ichikawa acabou se tocando do que ele fez, por isso ele prometeu que não queria contar. Então ele fala pra ela ficar de boa, que isso não foi culpa dela de forma alguma, só que não adianta, a Yamada ficou mal do mesmo jeito, que após isso acabou cortando pro dia seguinte que as amigas da Yamada foram até o Ichikawa, perguntou se ele sabia o que aconteceu com a Yamada, porque ela tava meio estranha, que ela tava até comendo pouco, que o Ichikawa acaba falando que não, e quando a Yamada chega eles começam a disfarçar, mas quando a Yamada senta na cadeira dela, ela percebe uma coisa, o presente do Ichikawa, o cachorrinho Acta, tinha sumido, então ele pergunta se ela não deixou em casa, que a Yamada até pensa que pode ter sido isso, e por enquanto basicamente ficou por isso mesmo, e o Ichikawa também acabou pensando o que ele poderia ter falado naquele momento, ele até pensou em dar o dele de presente pra ela, mas ele acabou pensando que ela ficaria mais mal ainda com isso, então ele só preferiu deixar assim por enquanto. Só que na saída da escola, a Hara foi falar com o Ichikawa que a Yamada, ela tava muito triste porque perdeu aquilo, então é quando o Ichikawa acabou falando que ele ia procurar e sair da escola todo estiloso, e ele fez o caminho até a escola e foi procurando pela neve, só que é complicado porque ele nem sabe o caminho que a Yamada costuma fazer pra ir pra escola, então ele tava só indo ali pela intuição, até que a Moeko acabou passando e ela sabia porque o Ichikawa tava ali, então ela acabou contando o caminho que a Yamada costuma fazer pra ir pra escola, e a Moeko não só fez isso, como mandou uma foto do Ichikawa pra Yamada, falando que ele tava por ali procurando alguma coisa, e a Yamada encontrou o Ichikawa no caminho e começou a chorar, falando que não tava em canto nenhum, só que o Ichikawa acabou falando que tava por ali em algum lugar, e pra ela não se preocupar porque eles vão encontrar, só que quando o Ichikawa foi consolar a Yamada, ele olhou pra cima, e lá estava o cachorrinho Acta dela pendurado em uma árvore, alguém passou por ali, né, encontrou no chão e pendurou na árvore, isso é bem comum no Japão pra um dono encontrar um objeto perdido, mas enfim, vocês não sabem como a Yamada ficou feliz e aliviada, porque aquilo é muito especial pra ela, tá ligado? Só que pelo frio o Ichikawa começou a espirrar, e ele poderia ficar gripado por estar na neve, então a Yamada acabou falando que a casa dela é ali perto, e ela pergunta se o Ichikawa, ele não quer se esquentar um pouco, que a Yamada foi tão atacante quanto o jogador de Blaylock, tá ligado? E sem muita enrolação já vamos pra casa da Yamada, que ela tava preparando água na banheira pro Ichikawa, que pelo jeito a casa dela é bem tecnológica, tinha até um comando de voz, só que antes do Ichikawa entrar na banheira, a Yamada começou a tirar o excesso de neve nele, e foi só depois de um tempo que ela se tocou daquela situação, e fala pra ele fazer isso sozinho como se ele tivesse pedido, que o Ichikawa até pensa que ele nem pediu nada pra início de conversa, mas enfim, a água tava pronta e o Ichikawa foi pra banheira, e até aí basicamente tava tudo tranquilo, só que depois de um tempo foi que o Ichikawa acabou se tocando, que ele tá tomando banho na casa da garota que ele gosta. Meu Deus do céu, Berg. E ele ficou olhando em volta procurando alguma coisa, só que depois ele fala pra si mesmo pra parar com isso, porque é meio zoado, ainda mais que do nada a Yamada apareceu pra trazer roupas secas pra ele, isso enquanto ela coloca dele na secadora, tá ligado? Que o Ichikawa, ele achou aquela situação muito estranha, porque ele tava conversando com ela peladão, mesmo que através da porta, tá ligado? Até que ele fala pra si mesmo pra manter a calma, porque ele acaba lembrando que a Yamada, ela tava se sentindo mal pela lesão dele e também pelo chaveiro, mas foi então que ele foi trocar de roupa, e ele nota que a Yamada trouxe pra ele o uniforme de ginástica dela, sendo que geralmente quando esse tipo de situação acontece, você oferece uma roupa masculina de um membro da família, tá ligado? Mas enfim, após isso, o Ichikawa notou uma coisa, porque a Yamada não só levou o uniforme dele pra secar, como a roupa íntima também.
Ou seja, ele ia ter que usar aquilo sem ao menos uma cueca, tá ligado? Então não teve jeito, né, rapaziada? Ele teve que usar assim mesmo e falou que depois lavaria. Só que quando o Ichikawa saiu do banheiro, o cachorro da Yamada pulou nele. E foi justamente no momento que a Yamada tava vindo e perguntou se o Ichikawa queria um miojão. Então simplesmente tava tudo dando errado. Porque vendo a Yamada daquele jeito, o Ichikawa tava com medo de ficar animado, tá ligado? Então ele começou a pensar que tava em um mar cercado de tubarões e tava quase morrendo. Isso era pra ele não pensar nenhuma besteira. Só que o problema é que o cachorro, ele começou a puxar a calça dele, o que ia simplesmente fazer ele ficar peladão na frente da crush. Então a Yamada, ela resolveu ajudar ele, mas só depois que ela percebe da forma como ela ajudou o Ichikawa. E fala pro cachorro parar com aquilo, mas logo em seguida, quase que o Ichikawa teve infarto por aquilo que aconteceu, tá ligado? Mas enfim, após isso o Ichikawa vai pra cozinha porque a Yamada tava preparando um rango pra eles, e ela ficou tipo rodeando a mesa ao invés de se sentar. Isso tudo porque a Yamada, ela queria que o Ichikawa falasse pra ela fazer isso. Assim ela poderia simplesmente sentar ao lado dele, tá ligado? A Yamada sempre faz isso quando tem oportunidade. E tipo, depois disso o Ichikawa pergunta da Yamada o que ela trouxe que tava escondendo. E ela mostra o álbum de fotografias dela. E lembra o que ela falou no final da primeira temporada que mostraria pra ele quando tivesse oportunidade? Então, basicamente agora, ela tá fazendo isso. E a Yamada, inclusive, ela era muito fofinha quando criança. E uma curiosidade bem idiota é que toda vez que a Yamada mostrava uma foto, ela tava comendo. Só que logo em seguida, meio que a Yamada, ela começou a desabafar com o Ichikawa. Ela fala sobre algumas coisas que ela já fez, como tocar piano, balé, aula de inglês. Só que tudo isso que ela tentava, toda vez ela desistia. Isso porque na época, toda vez que alguém superava ela em alguma coisa, a Yamada não gostava disso porque ela pensava que não iria conseguir também. E os pais dela sempre foram compreensivos quanto a isso. Até faziam a comida favorita dela pra confortar a Yamada. Que o Ichikawa até comentou, né, que os pais da Yamada são ótimos pais. Mas a Yamada fala que isso deixa ela com medo, porque ela não sabe se tá causando problemas sem perceber. Justamente por conta dessa compreensão que eles têm. E ela também tem medo de pessoas queridas pra ela começarem a odiar ela também. Ela até pediu desculpas por estar falando isso do nada. Só que o Ichikawa acabou comentando que ele não sabe dos pais dela ou de outras pessoas, mas ele sempre vai ser honesto com ela se algo incomodar ele. E foi então que acontece uma das cenas que eu mais gosto do mangá, porque a Yamada queria fazer uma pergunta pro Ichikawa sobre uma coisa que tem incomodado ela há muito tempo, que aconteceu na primeira temporada, que ele não foi na biblioteca por 2 dias e também ignorou ela, que ele disse que tinha algo pra fazer, mas a Yamada acha que não era verdade. Ele disse que seria honesto, mas ela sente que ele não foi ali. E ela sabe que o Ichikawa, ele é gentil, mas ela ficou com medo, que parece que a consciência do Ichikawa pesou. Então é quando no impulso ele acabou abraçando a Yamada e pediu desculpas por ter mentido. Isso porque ele tinha medo de magoar ela, então ele se prendeu na própria concha. E foi ali que o Ichikawa entendeu que a Yamada, ela tem medo de ser odiada por ele, que foi o mesmo motivo dele ter tentado se afastar dela. Então ele pensa que eles são relativamente iguais. Inclusive eu acho bem bacana uma coisa que foi plantada lá atrás ser resolvida agora. Mas finalmente tá tudo bem entre eles. E depois disso a Yamada prepara um prato pro Ichikawa e eles vão comer e a Yamada, ela comenta mais ou menos assim: se você tá assistindo até aqui e gostando, tá esperando o que pra se inscrever? E deixa o like também, porque é importante. Quer dizer, na verdade ela fala que sempre foi uma bagunça, e ela não entende por que essas coisas só tá incomodando ela agora. E o Ichikawa comenta que deve ser porque ela amadureceu, e ser adulto é um saco, mas não é pra isso deixar incomodar ela, sabe? E ela tem pais adoráveis porque ele sempre faz a comida favorita dela, e essa também é uma forma deles falarem pra ela seguir em frente. Isso que o Ichikawa falou acabou deixando a Yamada muito feliz, só que nesse instante a Yamada acabou recebendo uma mensagem da mãe dela, falando que tava chegando, só que ela tinha falado isso há 12 minutos. É o quê? Ou seja, ela poderia aparecer a qualquer momento. E a Yamada, ela tem que apresentar o Ichikawa pra mãe dela. Só que o Ichikawa, ele não queria aparecer daquele jeito, principalmente pra conhecer a mãe dela. E a Yamada achou aquilo muito fofo, porque ele queria conhecer a mãe dela, mas não daquele jeito. Então ela só mandou o Ichikawa ir pro quarto dela. E nem tinha como ela mentir pra mãe dela, porque o sapato do Ichikawa tava na entrada. Mas a Yamada acabou falando que não era o Ichikawa, e sim a Chihiro. Então ela elogia a Yamada e fala que ela tava usando uma coisa muito fofa hoje, só que enquanto isso ela foi tomar banho. E pelo menos a Yamada e o Ichikawa ficaram tranquilos por enquanto. Só que meio que simplesmente do nada, a mãe dela vai correndo pro quarto e pergunta se a Chi comeu aquilo que ela preparou, porque ela tem alergia. Então rapidinho antes da mãe dela entrar, ela escondeu o Ichikawa embaixo da coberta. E ele teve que fingir ser a Chihiro, que foi bem engraçado. Até teve que imitar a voz feminina pra vocês terem ideia. Mas por incrível que pareça, isso acabou funcionando. O Ichikawa só fingiu que tava bem e ficou por isso mesmo. Só que depois disso, ele pediu desculpas pra Yamada porque ela mentiu pra mãe dela pra cobertar ele. Só que tinha uma garrafa na janela que a Yamada não queria que o Ichikawa visse.
visse. E só uma curiosidade sobre essa garrafa, ela é um chá que o Ichikawa comprou pra ela. Naquela vez que ela ficou nervosa porque eles se perderam do grupo. E ela se sentiu responsável, né, achando que era culpa dela. E aquilo basicamente virou especial pra Yamada, tanto que ela guarda até hoje. Então pra impedir que o Ichikawa visse aquilo, Yamada voou em cima dele. E fala que isso é um troco por aquela vez na casa dele. E ela também fala pra ele não se preocupar, porque é a primeira vez que ela guarda um segredo da mãe dela. E que agora sim, basicamente, ela se sente uma adulta. Mas de boa, porque depois disso o Ichikawa conseguiu sair da casa dela e ele ficou muito nervoso pela situação de hoje. Só que na saída ele topa com um cara que é simplesmente um armário. Que foi engraçado porque o Ichikawa, ele até comparou com um titã. Meu Deus do céu, Berg. E esse cara vê a blusa dele e basicamente o Ichikawa vai embora. E só um adendo porque esse cara, ele é simplesmente o pai da Yamada. Agora sabemos porque ela é alta, ela simplesmente puxou o pai. E foi engraçado que por conta dessa confusão, o Ichikawa até pensou que nunca mais iria na casa da Yamada. Só que bem nesse instante, a Yamada chamou ele de novo pra ir em outro dia, que ele só confirmou que vai, tá ligado? Me parece que ele mudou de ideia rapidinho. E depois disso é quando cortou pro dia seguinte que o Ichikawa lavou o uniforme que a Yamada emprestou pra ele. Só que o problema é que quando ele tava saindo do banheiro, a irmã dele acabou entrando sem bater na porta. É o quê? E o coitado ainda por cima saiu como pervertido. Só que depois de uns dias, o Ichikawa conseguiu tirar o gesso e até tava indo pra escola de bike, só que a voz dele parecia meio estranha. E ele não tava conseguindo nem falar basicamente. Tanto que ele nem conseguiu responder a Yamada, que ela acabou pensando que ele não queria falar com ela na frente das pessoas. Ela até mandou mensagem pra ele pra olhar ela nos olhos. Que ele pensa, né, que não era por isso que ele não tava falando. E sim porque a voz dele tava falhando, tá ligado? E depois disso corta pra uma aula de luta, que a Yamada acabou dando o azar de pegar um equipamento com mau cheiro. E por conta disso ela não queria fazer os exercícios em dupla, saca? Então ela acabou ficando sozinha que o Ichikawa percebeu isso. Ele até se ofereceu pra ser o par dela, mas ela não aceita por vergonha. E a real é que o Ichikawa, ele não conseguiu ser tão honesto com ela por conta da voz dele que tá mudando. Porque ele tem medo de crescer e a relação deles mudar, saca? Só que nessa hora acontece uma coisa bem legal, porque na saída a Yamada tava esperando por ele e eles foram pra biblioteca. E foi só aí que o Ichikawa conseguiu contar, né, que a voz dele tá diferente porque tá mudando. E a Yamada, ela achou isso incrível e a forma como ela se empolga é muito fofa. Porque ela acha isso muito bacana, a voz mudar, crescer barba. Essas coisas que acontecem quando todo jovem cresce. Ela até chegou a notar que o braço dele ficou mais fino, mas não por causa do gesso. E sim porque o outro braço dele cresceu um pouco mais. Que o Ichikawa percebeu, né, que a Yamada repara muito nele. Então é quando a Yamada foi muito atacante e diz que quando a voz dele ficar mais grave, era pro Ichikawa falar bastante o nome dela. Só que depois disso que a Yamada falou que ela percebeu uma coisa. Ela se aproximou muito dele pra falar isso. E ele encostou muito nela que ela nem percebeu. Minha nossa, nossa, nossa! Que depois disso os dois ficaram com vergonha. Mas eu vou ficando por aqui e comenta aí miojo, que é pra eu saber se vocês apoiam eu continuar trazendo o Bokuyaba a segunda temporada, beleza? Ah, e claro, deixa o like também porque é importante. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Skynex Beats.